Que a bendita paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com a tua vida, seja com a tua família, seja com a tua casa. Quero dizer a você que com muita alegria, com muita satisfação, em Cristo Jesus, o programa Manancial desta noite já está no ar. Muito bem, querido telespectador, mais uma vez Deus oportuniza a mim e a você o privilégio, bendito privilégio, de termos momentos de meditação da sua palavra eterna e soberana. Palavras que são instrução de vida, palavras de vida eterna. O Senhor Jesus, dado o momento do seu ministério, dirigindo sua palavra aos seus seguidores, aos seus ouvintes, João capítulo 4, verso 43, a parte B do texto, ele diz: as palavras que eu vos tenho falado são palavras de vida, são palavras de vida. E quando então atentamos para esta revelação da parte do Senhor para a nossa vida, nos apropriamos desta palavra e por consequência recebemos o seu efeito bendito, o seu efeito poderoso, efeito que nos traz vida e vida em abundância, como o próprio Senhor Jesus nos diz no Evangelho de João capítulo 10, também o verso de número 10. Então eu quero convidar você para desfrutar desses momentos de programação manancial durante os 4 blocos do programa, nesta próxima hora que se inicia. Estaremos aqui nos debruçando sobre a palavra, buscando de Deus este alimento tão especial, tão bendito, tão glorioso e tão necessário, sobretudo tão necessário para a nossa edificação espiritual, para o nosso aperfeiçoamento, para o nosso crescimento, para, enfim, nossa vitória em termos espirituais, em termos práticos, diários também, de vida, não é? Os valores contidos nas Escrituras Sagradas são valores que nos conduzirão, ou propõem, nos conduzirão aqueles que assim se permitem sejam conduzidos. Seremos conduzidos por valores de entendimento, de graça, de amor, de misericórdia, de vida e vida em abundância. Assim por diante, conforme a revelação das Escrituras Sagradas. O texto que hoje vai nortear a nossa programação se encontra no Carta do Apóstolo Paulo aos Efésios. Carta do Apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 2 e o verso de número 19. Temos compartilhado com os nossos irmãos ali no templo da comunidade evangélica Sião, na Nova Rússia, esta palavra, e obviamente queremos compartilhar com você que nos assiste nesta hora. Minha alegria, meu abraço por aqueles que param diante da televisão para aprender a palavra, para apreciar a palavra, para serem alcançados pela bênção de Deus manifesta por meio da sua palavra, que é santa, que é eterna, que é poderosa. Meu abraço a você, a minha saudação fraterna a você que me assiste nesse instante, que tem acompanhado a programação manancial em todos já estes anos, não é? Já ultrapassamos uma década de programação manancial. Esta semana ainda encontrei alguém que há muitos anos atrás atuava aqui no corpo de funcionários da emissora, e aí a pessoa fez o comentário da época em que ele estava aqui ajudando na técnica, na compilação, na realização do programa, e eu disse que ainda permanecia
pela graça de Deus, pela bondade de Deus, numa ação maravilhosa do Senhor para conosco. Então, é benefício, é privilégio, é honra estarmos tendo acesso a esta preciosa Escritura, preciosa palavra. Capítulo 2, carta de Paulo aos Efésios, verso de número 19. O apóstolo, ele escreve aos cristãos da igreja na cidade de Éfeso, por ter se tornado uma escritura sagrada, sendo uma revelação do Espírito de Deus ao seu povo, transcorrendo os séculos, transcorrendo os tempos. É uma palavra que obviamente atinge-nos na época atual, nos nossos dias, alcança-nos pela sua eficácia, pelo seu valor de permanência, de durabilidade, de existência. Capítulo 2, verso 19 de Paulo aos Efésios diz assim, o apóstolo: assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Verso 20, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Obviamente que esse conteúdo, essa palavra, nos traz um conteúdo preciosíssimo, preciosíssimo. E para que possamos esmiuçar, dissecar apenas esses 2 versos, que é tão farto, tão abundante em revelação extraordinária de Deus, nosso tempo precisaria ser ainda maior. Eu quero me deter com você, meu amado telespectador, nesta noite, apenas no verso de número 19, quando o apóstolo está dizendo: assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadão dos santos e da família de Deus. Olhando aqui para essa palavra, eu quero estabelecer como tema do programa de hoje: somos da família de Deus. O nosso tema, portanto, é: somos da família de Deus. Olhando aqui para essa escritura sagrada, eu quero então caminhar com você, discorrendo aí sobre esses valores que são aqui transmitidos a nós por meio do apóstolo Paulo. Ele traz aqui revelações preciosas, importantes, que eu chamo a sua atenção para que atentemos concernente a estas questões aqui trazidas pelo apóstolo. Ele diz que nós já não somos mais estrangeiros, não somos mais forasteiros, mas somos concidadãos dos santos e da família de Deus. O conceito de família que nós todos conhecemos, não é? A cada dia da nossa existência, ou melhor, todo o tempo, né, que estamos convivendo em sociedade, a família ela traz uma ideia, uma conotação de um lugar em que eu posso estar refugiado. Eu sou integrante, eu sou membro, eu integro uma família. Uma família é uma parte muito íntima e muito pessoal da sociedade, não é? Que congrega ali, agrega um grupo de pessoas que interagem entre si, pessoas que confiam umas nas outras, e nesta família existe o papel daquela pessoa que exerce uma certa liderança, onde recaem as responsabilidades, onde recaem os cuidados. Aquela pessoa que exerce a liderança, em que recaem os cuidados e as responsabilidades, ela sempre vai estar atenta para oferecer, não é, um suporte aos membros da família, para oferecer proteção à família. A pessoa que exerce a liderança na família é a responsável por prover um ambiente em que os membros da família se sintam seguros, se sintam amparados. A pessoa sai durante o dia para as suas atividades,
para os seus compromissos, mas em todo o tempo, de maneira muito inconsciente, ou no seu subconsciente, ela está certa, ela está segura de que ao final das suas atividades laborais, ela tem um lugar de amparo. Terminando os seus compromissos, ela retornará para o quê? O seio da sua família, para o seu lar, para a sua casa. Quando a família perde esta pessoa que tem essa responsabilidade, ou que manifesta este cuidado, a família se desvanece, ela perece, ela se desmorona, ela se desfaz. O texto bíblico que nós lemos nesta noite, quando o apóstolo Paulo está dizendo que nós somos a família de Deus, ele está transmitindo para nós uma palavra que traz-nos, concernente à nossa vida terrena e futura, nos traz segurança, nos traz esperança, nos traz convicção de que, ao enfrentar desafios ou em surgindo adversidades na nossa trajetória e jornada de vida, nós não estamos desamparados, nós não estamos sozinhos, porque nós temos, por estarmos integrando a família de Deus, nós temos Deus por nosso amparo, sendo Deus aquele que, na nossa singela ilustração, fazendo comparativamente, não é? Falando sobre a família em termos sociais, Deus é aquele que assume a responsabilidade de oferecer aos membros da família de Deus o seu cuidado, a sua proteção. Eu posso sair para as minhas atividades, que em todo tempo os olhos de Deus estarão postos sobre a minha vida, e ao término dos meus compromissos eu posso retornar para a casa, para o seio, para o abrigo familiar, e ter a certeza e a convicção de que em todo tempo eu estarei sendo guardado, sendo protegido, sendo ajudado, sendo sustentado, sendo auxiliado em todo tempo, em todas as coisas, por aquele que é o nosso Pai Celeste, por aquele que é o nosso Pai Eterno. A Bíblia, de uma parte a outra, nos mostra que Deus exerce esse papel paternal a favor dos seus filhos, a favor daqueles que confessam o seu nome, a favor daqueles que seguem a sua orientação, que é revelada por meio das Escrituras Sagradas. Quero que você pondere junto comigo sobre estas questões, sobre estes valores revelados nas Escrituras Sagradas. Nós temos um Deus que é zeloso e que a cada dia, estando nós inseridos na sua família, receberemos certamente, com toda certeza e convicção, receberemos o seu cuidado paternal em todas as horas e em todas as coisas. Nós vamos para um primeiro intervalo e, na sequência, prosseguiremos aqui com a programação. Damos continuidade à programação Manancial desta noite. Estamos hoje, no segundo bloco do programa, falando sobre somos da família de Deus. É o nosso tema hoje. Somos da família de Deus. Que alegria é ter esta informação. Que prazer esta informação provoca dentro de nós, em nossas emoções. Sou da família de Deus.
Me passa segurança ter esta informação. Me passa certeza de que, sendo da família de Deus, eu estarei em todo o tempo protegido. Protegido. Promessa que Deus faz amplamente para o seu povo, no Velho Testamento, no Novo Testamento, é que Ele estaria conosco, Quando Deus incumbe Josué, sucessor de Moisés, lá no livro de Josué, capítulo 1, Josué, em todo o tempo da trajetória da nação de Israel pelo deserto, peregrinando, saindo do Egito em direção à terra da promessa, peregrinação que durou 40 anos. Em todo o tempo ele esteve ao lado de Moisés, ajudante de Moisés. Quando estavam prestes a possuir a terra prometida, Moisés falece e Deus então incumbe Josué de tal responsabilidade, liderar a nação, conduzir a nação. E ele, lá no capítulo 1 do livro de Josué, livro do seu nome, Deus fala com Josué: eu serei contigo por onde você andar, aonde você colocar os teus pés, eu te darei por herança, te darei por possessão. Não tenhas medo, não se turbe o coração, mas tenha bom ânimo, seja forte, seja corajoso, porque assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Veja que palavras extraordinárias Deus está liberando para o seu servo Josué. Palavras de encorajamento, palavras de motivação, palavras motivacionais, de fortalecimento. Deus estava se revelando para Josué como um Deus que exerce o seu papel de pai, exerce a sua figura de paternidade, ou sua figura paterna. Josué, então, quando ele recebe essas promessas, essas afirmações da parte de Deus, ele toma ânimo. Ele entende que fazia parte de um grupo de pessoas que hoje nós podemos chamar de família, conhecemos como família. Ele entende que ele fazia parte da família de Deus, do povo eleito de Deus, povo escolhido de Deus. E Josué, então, lidera a nação, vence os seus inimigos, estabelece a nação na terra da promessa, ou na terra prometida, e os israelitas, então, ficam ali estabelecidos, possessão eterna de Deus, porque Deus fez promessa, porque Deus revelou-se como aquele Deus que é um Pai celestial, um Pai bendito. No Novo Testamento, agora nós vemos Jesus diversas vezes, fazendo menção nas suas palavras sobre a ação de Deus. Por exemplo, quando ele dirige a sua palavra aos seus discípulos, ele diz: olha, tudo que vocês pedirem ao Pai, ou ao meu Pai, em meu nome, Ele vô-lo concederá. Ele vô-lo concederá. Num dado momento, Jesus deixando claro que aqueles que seguem a Ele são filhos de Deus, ele estava ministrando num ambiente, a multidão se aglomerava em torno dele, chegam ali os irmãos de Jesus e a sua mãe, Maria, e eles, não conseguindo chegar até aonde estava Jesus, eles pedem para alguém avisar, informar Jesus: olha, avisa o Senhor lá que está aqui a mãe de Jesus e os irmãos. Aí chega lá o recado para Jesus: olha, está aí fora, querendo chegar até você, ter uma palavra com
com o Senhor, a sua mãe e seus irmãos. E aí Jesus, ele para, olha para a multidão que está ali à sua volta, e ele diz: quem são meus irmãos, minha irmã e mãe? E aí ele diz: todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu, estes são meus irmãos, irmã e mãe. Ou seja, todos aqueles que obedecem a palavra, que se interessam, que se preocupam, que se abrem para atentar aos conselhos de Deus, à palavra de Deus, e busca praticar a palavra, viver a palavra, ou guardar a palavra no seu coração, é o que Jesus está dizendo, são seus irmãos, irmã e mãe, ou seja, compõem a família de Deus, são integrantes da família de Deus. Todos aqueles que atentam para a palavra eterna de Deus são membros da família e têm uma filiação, a filiação divina. Deus exerce sobre esta pessoa a sua paternidade, a sua manifestação de Pai celestial. Jesus disse também, fazendo alusão à questão da postura e conduta de sabedoria, ele diz: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, compará-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Edificou a sua casa sobre a rocha. Jesus também exortou os seus discípulos a que tivessem uma conduta de perfeição. Ele disse em dado momento do seu ministério aos seus discípulos: sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai celestial. Novamente usando aqui a linguagem ilustrativa, figurada por analogia, todo filho, em geral, ele é influenciado pelo seu pai, pela sua mãe, por aqueles que exercem uma influência na sua vida, no convívio familiar, e neste caso os pais, não é? A mãe, o pai. Em geral, a criança, ela é influenciada diretamente pelos seus pais. Se os pais têm o hábito de gritar, de fazer alvoroço, alarde, ter uma conduta desequilibrada, geralmente os filhos também terão a tendência de serem filhos desequilibrados. Mas se os pais são pessoas moderadas, que vivem com bom senso, com certo equilíbrio, certamente essa conduta de bom senso, de equilíbrio, será transferido. As crianças vão aprender, os filhos vão seguir os caminhos dos pais. Seguir os caminhos dos pais. Em geral. Não é óbvio que em algum momento existe alguma exceção, mas de maneira geral, em linhas gerais, é assim que acontece. Jesus está dizendo para os seus discípulos: sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Jesus está dizendo que nós precisamos, que os filhos de Deus precisam retratar a personalidade de Deus. De que maneira isso vai ser evidenciado? Por exemplo, no capítulo 3 do Evangelho de João, o verso de número 16, a Bíblia nos diz assim, Jesus, palavras de Jesus: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A manifestação de Deus se dá através do sacrifício de Jesus, ou seja, ele manifesta o seu amor aos homens ao
entregar Jesus como cordeiro, como sacrifício perfeito para a salvação, para a redenção dos homens. Então, à medida em que eu sou filho de Deus, à medida em que eu sou influenciado por Deus, que é o meu Pai Celestial, à medida em que nós, que fazemos parte da família de Deus, somos por Ele influenciados, através da sua palavra revelada, obviamente que se Ele amou os homens, se Ele amou a humanidade, obviamente que aqueles que são membros da sua família, também haverão de seguir os seus passos, manifestando amor ao semelhante, amor ao próximo, amor aos homens, nas nossas ações, São orientações da Bíblia, são revelações da Bíblia, quando o apóstolo Paulo, nesta noite, está dizendo que agora nós somos da família de Deus. Um instante só, mais um intervalo, e logo após daremos aqui continuidade ao programa. Estamos de volta com a programação Manancial. Estamos hoje falando sobre o tema Somos da família de Deus. Você já parou para pensar sobre esta questão tão importante, tão necessária? Você já se perguntou se você é ou não da família de Deus? É necessário fazermos esse exercício mental, avaliando se somos ou não. A nossa conduta diária, ela revela se nós somos ou não. Então, é importante atentarmos para qual tem sido a nossa conduta, qual tem sido a nossa linguagem, qual tem sido as nossas ações, se elas são ações de maldade, se são ações de malícia, mas malícia no sentido pejorativo da palavra. Pessoas maliciosas que vê maldade em todas as coisas. Então, é importante nós ponderarmos, termos estas questões em consideração, para nós percebermos se estamos integrados, inseridos no contexto família de Deus. Estar inserido no contexto família de Deus não é a mesma coisa que ser religioso. Eu posso ser religioso. Aliás, existem muitos religiosos. Inclusive nos dias de Jesus já haviam muitos religiosos. E a estes religiosos, Jesus censurou duramente. João o Batista, quando estava batizando nas águas do Rio Jordão, muitas pessoas procuraram a ele para serem por ele batizadas. Mas ele, com muita autoridade de Deus, chamou estas pessoas de raças de víboras. Jesus foi procurado muitas vezes, tentando ser pego em alguma palavra equivocada, pelos fariseus, religiosos que integravam a seita dos fariseus, saduceus. Quem eram essas pessoas? Escribas. Eram religiosos dos dias de Jesus. Aqueles que observavam a lei de Moisés, segundo eles, eram guardadores da lei de Moisés. Eles buscavam observar a lei ao pé da letra. Eram legalistas e foram afrontados, confrontados, foram repreendidos diversas vezes
pelo Senhor Jesus, pelo Senhor Jesus. Ou seja, eram religiosos, todavia não estavam inseridos no reino de Deus, não eram família de Deus, não integravam a família de Deus. Eu preciso ter cautela, cuidado, eu preciso estar alerta concernente aos sentimentos e valores do meu coração, para que eu não incorra nos mesmos erros dos fariseus. Jesus chamou os fariseus de sepulcros caiados. Por fora estavam bem cuidados, mas no seu interior havia morte, podridão, sequidão, ausência de vida. E a nossa vida cristã, ela precisa ser genuína, verdadeira. O nosso exterior revelar o interior, manifestando por isso, conforme o próprio Senhor Jesus, manifestando o amor, porque somos filhos de um Deus que amou o mundo, um Deus que amou o mundo. Como que eu afirmo que sou filho de Deus, um Deus que ama, e eu odeio? Como eu sou filho de um Deus que manifesta o seu amor sacrificial, se doa em favor do homem para resgatá-lo, e eu atuo no sentido de destruir o homem, de promover a separação, a facção, a heresia e assim por diante. Então, Jesus repreendeu os fariseus. Fariseus hipócritas, vocês me honram com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim, longe de mim. Chamou de sepulcro caiado, chamou de expressões desta ordem, ou seja, eles tinham uma aparência, não é? Eles gostavam de fazer orações, longas orações nas praças, para serem vistos pelos homens como pessoas piedosas, como pessoas boas, como pessoas de bem. Jesus disse para eles: vocês querem tirar um cisco do olho do seu irmão, mas se esquecem e não tiram a trave que há no olho de vocês. E assim por diante. Vocês querem fechar o acesso ao reino de Deus. Vocês querem fechar o acesso aos homens ao reino de Deus. Então, amado telespectador, são questões preciosas e importantes nós avaliarmos a cada dia. Ser família de Deus é diferente de ser religioso, porque religioso haviam muitos nos dias de Jesus, entretanto, não faziam parte da família de Deus, E Jesus foi muito claro quando ele disse, quem são meus irmãos, irmã e mãe? Todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Veja, ele está afirmando, falando sobre quem é a sua família, quem é a família de Deus. Todo aquele, pois, que faz a vontade do meu Pai que está no céu, este é meu irmão, irmã e mãe. Ele então traz a definição daqueles que são família de Deus, daqueles que fazem parte desta revelação bíblica que o apóstolo Paulo nos traz aqui no capítulo 2, verso 19 de Efésios. Não somos mais estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Nesta noite eu quero, em nome de Jesus, convidar você a integrar esta família, a fazer parte desta família. De que maneira eu posso fazer parte desta família? Confessando Jesus como Senhor e Salvador,
declarando publicamente a sua fé em Cristo Jesus. Por meio do batismo, eu confirmo esta minha declaração. Eu revelo à sociedade, aos homens, às testemunhas, por meio do batismo das águas. Jesus disse na sua palavra: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Aí ele traz também a fórmula batismal. Fazer discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando eu dou declaração da minha fé em Cristo Jesus, obviamente, me propondo a obedecer a sua palavra, a seguir os seus conselhos, aí eu passo pelo batismo das águas, eu estou declarando publicamente que sou seguidor de Jesus, que me tornei um discípulo de Jesus, que creio na obra de Jesus, que creio na palavra ou nas palavras de Jesus, no Evangelho de Jesus, e que certamente aguardo a expectativa, ou vivo a expectativa do arrebatamento da igreja. Então, é desta forma. Não é de outra maneira. A palavra bíblica nos revela o caminho, a maneira pela qual eu posso integrar a família de Deus. Eu posso integrar a família de Deus. Veja, a responsabilidade, meu amado telespectador, ela é pessoal. Ela é pessoal. Porque são questões espirituais. São questões de fórum pessoal. O meu pai não me salvará. Eu não salvarei o meu irmão, ou a minha mãe, ou o meu parente. É fórum íntimo, é particular, é individual. Eu não salvo a minha esposa, e o inverso, da mesma forma, o mesmo entendimento. Minha esposa não vai me salvar. É por isso que eu preciso declarar, confessar. Eu preciso confessar a respeito da minha experiência, da minha vida, do meu relacionamento com Deus. É fórum íntimo. Por isso que Jesus disse: quem crer e for batizado será salvo. Quem não crê, ou quem não crer, já está condenado. Então, quando eu ouço a palavra de Deus e vejo aqui a revelação que o apóstolo está afirmando, não somos mais forasteiros peregrinos, mas concidadãos dos santos da família de Deus. Paulo, obviamente, que estava fazendo alusão àqueles que haviam declarado a sua fé em Jesus e proposto nisto seguir a Jesus, fazer parte da igreja, que passaram pelo batismo das águas, passaram pela confissão do nome de Jesus e, portanto, agora habilitados, estavam integrando, foram inseridos à família de Deus. Nós vamos para mais um intervalo e na sequência continuaremos aqui com o programa. Estamos de volta com a programação, já caminhando para o final. Estamos no último bloco do programa desta noite, falando sobre somos da família de Deus. Somos da família de Deus. Estamos hoje aqui escorrendo um pouquinho, dissecando aqui o verso de número 19 do capítulo 2, carta de Paulo aos Efésios. A leitura que fizemos inicial, também fizemos a leitura do verso 20. Fala sobre fundamentos dos apóstolos profetas, de que Jesus Cristo é a pedra principal. Esse assunto também é excepcional, importantíssimo, preciosíssimo.
mas hoje, em função do tempo, não conseguiremos falar sobre o verso 20. Uma outra oportunidade, poderemos falar um pouco sobre o verso de número 20. Estamos nos detendo apenas no verso de número 19 no programa de hoje. Quero falar sobre a primeira parte do verso 19. Paulo, ele fala: já não sois estrangeiros. Ele está afirmando, o apóstolo Paulo era tomado por uma convicção, por uma revelação do Espírito de Deus concernente à igreja, concernente aos filhos de Deus, aos membros da família de Deus. Que revelação celestial, isso é revelação do céu, isso é revelação do Espírito Santo. A Bíblia nos fala que do trono de Deus corre um rio. E por onde estes rios, ou este rio, estas águas passam, ele traz vida. Essa água é a palavra de Deus. Aonde ela passa, onde ela é revelada, onde ela corre, ela gera vida. Ela abre os olhos daquele que está cego. Ela traz luz àquele que está em trevas. Ele traz vida àquele que está morto. A palavra revelada é preciosíssima. É necessário, amado telespectador, para que o homem tenha vida e vida em abundância, é necessário que ele seja atingido pelas águas deste rio que procede do trono de Deus. Jesus, ele compara a sua palavra como água. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Capítulo 7 do Evangelho de João, verso 37. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios. Fluirá uma fonte que salta para a vida eterna. Então, a Bíblia nos traz esta revelação, de um rio que procede do trono de Deus, e onde este rio passa, onde estas águas passam, são águas saradoras. Se há enfermidade, a enfermidade desaparece e a saúde se manifesta. Se há morte, a morte desaparece e a vida emerge e a vida floresce. Se há tristeza, se há amargura, estas coisas desaparecem e há alegria e há abundância de vida. Então, quando Paulo está dizendo aqui, já não sois mais estrangeiros, já não sois mais estrangeiros. Ora, esta é uma palavra de entendimento simples, fácil. Quem é um estrangeiro? Senão aquele que está em terra estranha, que não é a sua pátria. E porque ele não está na sua pátria, obviamente, que ele vai ser um estranho, ele vai ser um estrangeiro. Quantos exemplos que nós temos de pessoas que foram para outros países e lá foram assassinados, foram injustiçados, foram perseguidos. Existem lugares conflituosos que os governos aconselham os cidadãos: olha, vocês não viajem para determinados lugares. Evitem determinados lugares. Porque estrangeiros nesses lugares serão vistos ou tidos como inimigos. Estranhos, pessoas estranhas, não merecedoras de confiança. O que Paulo está dizendo é isto: agora vocês não são mais estrangeiros. Na visão divina,
vocês são família. Vocês não são estranhos, não são estrangeiros. Os direitos de vocês estão assegurados, porque vocês são da família, porque vocês integram a família, esse ambiente doméstico, esse ambiente em que a interação ela existe, em que a intimidade, em que o ambiente de intimidade, de relacionamentos, de convivência é uma realidade. Então Paulo está trazendo esta revelação. Ele prossegue: vocês não são estrangeiros e nem forasteiros. Quem é um forasteiro? Qual é o nosso entendimento de alguém que é forasteiro? Forasteiro traz a ideia alguém que está fugindo de alguma parte. Alguém que ele está indo para um lugar que ele não sabe, não tem destino. Ele não sabe de onde ele vem e ele não sabe para onde ele vai. É uma pessoa que é um forasteiro. Qual é o seu destino? Para onde você está indo? Não sei para onde estou indo. Eu sei que a próxima cidade é a cidade tal, mas eu não vou ficar lá. Aí eu vou para outro lugar. E assim ele permanece nessa condição de migração, de andança, de movimento, sem saber definir um lugar que ele vai estabelecer morada, que ele vai estabelecer residência. Ele parece que abandonou a sociedade. Ele está agora alheio à sociedade, está à margem da sociedade. Não é? Geralmente, esta pessoa é uma pessoa descuidada, é uma pessoa que não toma banho, não troca de roupa, sempre sujo, sempre maltrapilho, né, de barbas por fazer, de banho por tomar. É uma pessoa nesta condição. Paulo está afirmando que a igreja, que os membros da família de Deus não vivem mais nesta condição, sem saber de onde vem e para onde vai. Agora nós sabemos de onde viemos e sabemos para onde nós estamos indo. O autor aos Hebreus, ele afirma que a nossa cidade está no céu, de onde esperamos ou aguardamos o nosso Senhor e Salvador. Jesus, escrevendo no Evangelho de João, capítulo 14, ele diz: se eu for e vos preparar lugar, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Então nós sabemos de onde viemos e para onde nós estamos indo. De onde viemos e para onde estamos indo. Por ocasião da ascensão, capítulo 1 do livro de Atos, os anjos, no momento imediatamente após a ascensão de Jesus, 2 anjos se apresentaram aos discípulos e disseram: o que vocês estão, varões galileus, olhando para cima? Esse Jesus que vocês viram subir aos céus, da mesma maneira que ele subiu, ele haverá de voltar. Então, essa esperança, esta certeza e essa expectativa é nutrida no nosso coração pela fé, dom de Deus, que nos foi conferida pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque estamos o quê? Integrados, inseridos no contexto de que somos a família de Deus. Esta é a esperança viva em nossos corações. E eu convido a você a viver esta
realidade, esta promessa e esta verdade inerente à vida em Cristo Jesus. Chegamos ao final e eu quero orar com você, encerrando o programa desta noite. Amado Deus, muito obrigado, Senhor, por esta noite, por este privilégio, por esta programação abençoadora, que o Teu Espírito Santo fale ao coração dos nossos telespectadores, levando-os a conhecer mais e mais, a cada dia, as verdades reveladas da Tua Palavra. Assim eu oro, abençoando igualmente a cidade de Ponta Grossa, nos 4 cantos, que o Teu reino esteja estabelecido e entronizado nesta cidade. Assim eu oro em nome de Jesus. Se Deus permitir, estarei aqui na semana que vem compartilhando com você mais um programa Manancial, e eu quero declarar: Ponta Grossa pertence ao Senhor Jesus.